Vicente, um outro tema para tratar com você, que tem a ver com os frigoríficos, né? E que ontem teve uma movimentação na bolsa bem interessante de descontos, né? Uma movimentação bem intensa, inclusive, para os três principais players aí do setor que tem exposição ao mercado dos Estados Unidos, justamente por conta dessa repercussão do foco de gripe aviária no estado da Geórgia, que levou inclusive o estado a suspender qualquer tipo de atividade envolvendo a avicultura por lá. Num primeiro momento teve até uma repercussão, ainda que atrasada, já que essa notícia é de 2 semanas atrás, mas que repercutiu agora nas empresas e que hoje já estamos vendo aí um desempenho um pouco diferente na bolsa em relação a esses ativos. De que forma essa doença de fato, né, o foco da doença de Newcastle afeta de fato as empresas brasileiras com exposição ao mercado americano e o quanto isso preocupa, de uma certa maneira, o mundo todo, que está todo conectado? Deixa eu colocar uma visão um pouco diferente quanto a essa questão da movimentação do preço dos ativos na bolsa, tá? Eu acredito que essas Sim. empresas, né, tiveram ontem uma pressão de preço mais envolvendo uma questão de endividamento e como que a curva de juros se comportou, principalmente aquela ligada ao IPCA+. Então a gente teve um movimento, de certa forma ali, de mais pressão pelo lado do endividamento de empresas que tem essa conexão com dívidas atreladas ao IPCA. E o outro fato é a questão da valorização do real. Como essas empresas, né, elas são grandes exportadoras, R$ 1 mais apreciado quer dizer que a compra desses compradores internacionais, então a nossa exportação e importação dos compradores, acaba tendo uma dinâmica um pouco diferente, né? Então, para o comprador internacional, R$ 1 depreciado, né, 6,10, 6,20, 6,30, deixa o produto mais barato em dólares ou em euro, né? Então, você tem também essa movimentação ocorrida, tanto dos juros pelo lado do endividamento, e aí os investidores, principalmente locais, colocam um prêmio de risco sobre as cotações, quanto pelo lado do dólar, né, tendo uma queda, então o real se apreciando, que pode mexer com as expectativas de rentabilidade e exportações dessas empresas. Quanto à questão da doença em si, certamente o balanço de proteína animal nos Estados Unidos é um balanço muito apertado, não só pelo lado bovino, mas também da suinocultura, da avicultura também. Então, toda a redução de oferta de proteína nesse momento nos Estados Unidos, até mesmo de ovo, tá? Vai gerar um risco de processo inflacionário grande, porque a oferta está pequena de todos os tipos de proteína nos Estados Unidos. Então, caso a gente... Por isso que eu acredito que, como a notícia é, de certa forma, com um prazo já muito longo, eu não acho que ela tenha feito efeito no preço agora. Mas, certamente, se a gente começar a ver um movimento alastrado dessa doença, Newcastle, né? A gente vai, que é a gripe aviária, aí sim a gente vai ver um movimento parecido com o que aconteceu em 2024, né? Que seria ali um movimento de alta pela demanda dos preços, principalmente das aves. Mas entra de novo aquela discussão sobre a questão da vacina nas aves, né? Tem país que não compra as aves que têm a vacina, tem países que já compram. Então, aí volta de novo a discussão se vai ou não vacinar esse plantel de aves. Então, com certeza, a disseminação dessa doença afetaria completamente a dinâmica de preços, tá? Mas não acredito que é isso que esteja fazendo preço nesse momento aí, nem ontem, nem hoje, pelo lado dos ativos, né? Eu acho que tem mais essa conexão aí, tanto com a questão dos juros, quanto a questão do dólar, né? Vai falar, Vicente, mas hoje o dólar também está caindo e as ações estão subindo, né? Mas a gente tem que acompanhar também essa dinâmica do próprio mercado querendo mais apetite ao risco, fechando posições. Então, eu acredito mais numa dinâmica natural dos preços, né, dos ativos, do que, de repente, essa notícia específica trazendo essa movimentação para esse momento na parte de proteína animal aqui, tanto frigo pela parte bovina quanto de aves, né, a exemplo de um BRF da vida.